Fala galera, professor Nathan Gama aqui passando para a gente resolver a prova da Unicristo, segunda aplicação. A gente vai resolver aqui essa prova bastante interessante, questões aqui já cobradas no mesmo estilo, mesmo padrão. E a gente vai resolver aqui as questões, 8 questõezinhas, bem de boas, bem tranquilo, para você justamente ver o que precisa melhorar, o que você precisa analisar, até mesmo para conhecer um pouco da prova, para quem está assistindo e vendo as resoluções de provas aqui da Unicristo, certo? Vamos começar aqui com a nossa primeira questão. A primeira questão fala exatamente, vocês já estão visualizando aí, sobre um círculo, né? Essa questão vai tratar exatamente sobre círculo. Então, ele vai citar aí no texto sobre o que é irrigação por pivô central. A irrigação por pivô central é um método de irrigação de plantação que envolve o sistema. Aqui é mais explicando, pessoal, sobre o que seria essa estrutura. Então, normalmente eu sempre começo verificando algumas informações numéricas que vem no texto. E eu consigo visualizar lá no finalzinho do parágrafo, ó, em que ele diz assim, ó, segundo a Conab, a produtividade média de grãos de milho no Brasil foi de 4.366 quilos por hectare, ou seja, a cada 1 hectare, e esse hectare está em quê? Ó? Olha a medidazinha que ele colocou, ó, hectômetros quadrados elevado a -1. Tá certo? Nessa safra de 2020 para 2021. A produção de um sistema, agora já vem para a pergunta, ó. A produção de um sistema de pivô central, cuja linha principal tem comprimento de 100 metros. Então, o que é isso? Essa linha aqui, ó, desse círculo, tem uma distância de 100 metros. E a pergunta é justamente isso. Quantos quilos, olha a regrinha de 3, se ela está fazendo essa região aí, ó. Essa região é um círculo. E como é a área de um círculo, já que aqui, ó, quadrado é a área, né? Quanto é a área do círculo? A área é πr ao quadrado. Tá certo? Então a gente vai utilizar essa fórmula para desenvolver a questão. Vamos lá, com muita atenção, ó. O π, normalmente na Unicristos, a gente utiliza o 3,14, tá bom? Fica logo a sugestão aí para vocês. Utilize os 3,14 que fica melhor. Apesar de que usando o 3 e arredondando depois, faz o mesmo efeito. O raio está em metros. Você lembra que aqui a medidazinha está em hectômetros. Vamos transformar logo para hectômetros, tá bom? 100 metros, metro, aqui do lado esquerdo, ó, decâmetro. E o hectômetro está aqui, ó. Quando eu saio aqui de 100, caminho para cá vai ficar 10, caminho para cá vai ficar 1. Então é 1 hectômetro. Então aqui vai ficar ó, 1 hectômetro para a gente utilizar no raio. Portanto, essa área aí ó, tem uma área de, multiplicando, 3,14 hectômetros quadrados, porque é uma área, certo? E isso aqui vai ficar na regrinha de 3 aqui embaixo, ó, 3,14 hectômetros quadrados. Natan, esse -1 aí não vai interferir em nada, não? Não, porque tudo está em hectômetro quadrado. Não vai fazer diferença em relação a isso, certo? Então aqui é só a regra de 3 mesmo, simples. Aqui, ó, x vezes 1 é x. E aqui, ó, 4.366 vezes 3,14 dá 13.709,24 quilos. Como ele quer saber a medida aproximada, é aproximadamente aí, ó, 13.700. Gabarito aqui pra gente, ó, letrinha C, uma questão envolvendo áreas, envolvendo proporção, regra de 3, conversões de medidas, tá certo? Transformações de unidades de medida para resolver essa questão. Questão, ao meu ver, bem tranquila. Essa questão 21, primeira questão da prova da Unicristos 2024.2, segunda aplicação. Certo? Vamos para frente? Nossa próxima questão, a questão 22, tem essa estrutura aqui, ó. E observa que a gente já está visualizando aí mais uma estrutura geométrica. Então, nota comigo, duas questões com geometria já, né? Então, essa prova pegou bastante para o lado de geometria, diferente das anteriores, que pegava mais a parte de álgebra. Essa aqui já temos, ó, segunda questão com geometria. O concreto usinado é a escolha popular da construção civil devido à sua qualidade uniforme e aplicação eficiente. O preço por metro cúbico desse material pode variar amplamente, dependendo da região e das especificações técnicas do concreto. Em média, pode variar entre R$ 200 a R$ 400 reais metro cúbico, dependendo dos fatores acima mencionados. Uma empresa vai usar concreto usinado para fabricar blocos com formato de tronco de cone, aproveitando aqui, ó,
Falou de tronco de cone, a questão vai falar sobre o volume. O volume do tronco de um cone é πr ao quadrado. πr, vamos colocar assim melhor. Vamos colocar em evidência? Acho que fica melhor assim. Ó, π vezes... Opa, vamos voltar aqui. Pronto. π vezes altura sobre 3. R ao quadrado, Rzinho ao quadrado, Rzão vezes Rzinho. Isso aqui é a fórmula do volume do tronco, tá certo? Então, o texto está falando que é o volume do tronco e ele tem o furo cilíndrico que atravessa esse tronco. Então, essa partezinha aqui, ó, que é o cilindro, ela é oca porque é um furo. Então, se ele está citando o concreto, a empresa que vai fazer o concreto e tudo mais aí, ele só está falando dessa região que eu vou pintar aqui de verde, ó. Essa regiãozinha. Óbvio que até aqui a base, né, também. Essa região aqui, ó, em metros cúbicos, ele quer que você calcule. E o que que é isso? É o volume do tronco. Vamos colocar assim, ó. O volume do concreto, ele é o volume do tronco menos o volume desse cilindro que eu pintei de vermelho. Que é justamente essa parte que fica por fora do cilindro, tá certo? Pronto. Então, como é que calcula o volume do tronco? Eu já coloquei a fórmula ali, ó. O texto diz que π é 3. Então, ó, se π é 3, corta o 3 com 3. Quem é a altura? A altura é 3. Então vai ficar o quê? Ó? 3 vezes raiozão. Qual é o raiozão? Aqui é a base, ó. Se o diâmetro é 6, o raio é 3 ao quadrado. Qual é o raiozinho? Nada utiliza o 4 ou 2. Lembrando que a gente está falando do tronco. O tronco tem que utilizar esse 4 aqui, ó. Ele é o diâmetro. Se 4 é o diâmetro, 2 é o raiozinho. 2 é o raiozinho. E aqui, ó, raiozão vezes raiozinho é 3 vezes 2. Certo? Vai ficar 3 vezes 9, mais 4, mais 6. Ou seja, 3 vezes 19. Isso aí é o volume do tronco, só da parte do tronco. Tá certo? Então, isso aqui vai dar 57. 57 o quê, Nathan? Metros cúbicos. Volume do tronco. Certo? A gente está calculando aqui o volume do tronco. Vou colocar assim, VT, VT, VT. Ok. Então, aí, o que, que ele fala depois? Lembra que eu disse? Eu sei que isso aqui é 57. Qual o volume do cilindro? Qual a fórmula do volume do cilindro? A fórmula do volume do cilindro é πr ao quadrado, vezes h. Então, substituindo aqui, ó, ele disse que o π é 3, né? Qual é o raio do cilindro? É esse raio aqui, ó. Se o diâmetro é 2, o raio é 1. E a altura, Nathan? A altura do cilindro corresponde à altura do tronco. 3 também. Então, o volume do cilindro é 9. Então, aqui é 9, portanto, o volume do concreto é exatamente aqui 48. 48 metros cúbicos. Certo? Não tem agora. A pergunta é, quanto vai ser o gasto mínimo? O texto diz que o menor valor é R$200 por metro cúbico. Então, se eu quero gasto mínimo, eu vou pegar os metros cúbicos, que deu 48, e multiplicar por 200, que é o menor valor possível. A gente faz essa multiplicação, dá 9.600, gabarito aqui pra gente. Letra A, de aprovação, azinho aí, a questãozinha que envolvia, mais uma vez, conhecimentos de fórmulas geométricas da geometria espacial. Tem que saber essas fórmulas para desenrolar as questões de geometria na hora da tua prova, tá certo? Segunda questão aí, resolvida, gabarito letra A. Próxima questão. Essa daqui, a meu ver, é a questão mais fácil da prova. Só que tem tantas informações que se você não se ligasse, você poderia misturar e tudo mais. Mas a questão é um cálculo besta. Eu vou logo para a pergunta ali, ó. Olha a pergunta. Na fase de grupos, foco nisso aqui, ó. Procura no texto, já que vai vir várias informações aí, qual é a fase de grupos. Olha o que ele diz aqui, ó. A primeira fase, porque aqui ele está explicando qual é a competição, que é a Libertadores e tudo mais. Primeiro parágrafo, só dizendo que são 3 fases. A primeira fase envolve clubes que disputam 3 fases eliminatórias em partidas de sistema de ida e volta, em que se classificam 4 clubes para a fase de grupos. Ó, fase de grupos, 4 clubes se classificam. Esta, por sua vez, esta quem? A fase de grupos. Esta, por sua vez, é disputada por 32 times, divididos em 8 grupos. Então, assim, são 32
dividido por 8, cada grupo tem 4 times. Cada grupo tem 4 times. Bom, a pergunta é: as equipes de cada grupo jogam no formato todos contra todos, turno e retorno. Então, o que que significa isso? Eu que não acompanho futebol, por exemplo, o que que significa isso? Eu não acompanho muito esportes. Quando um time enfrenta todos os 4 times se enfrentam, turno e retorno significa que a mesma partida acontece 2 vezes. Ou seja, um exemplo aqui bem prático. Quando vai se enfrentar algum time, ele joga na sua casa contra o time visitante, depois ele vai para a casa do outro time jogar a mesma partida, só que num campo, no caso, do teu visitante. Então o jogo acontece 2 vezes, apesar de ser os mesmos 2 times. Isso significa turno e retorno, em que cada equipe disputa um jogo como mandante e outro como visitante. É isso que ele explicou aí. A pergunta é: na fase de grupos, o número de partidas que são disputadas em um mesmo grupo, ó. Em um mesmo grupo tem quantas partidas? Nathan, se são 4 times, A, B, C e D, e todos se enfrentam 2 vezes, o que é isso? O nome disso, pessoal, é arranjo. Por que arranjo? Nathan, é um arranjo de 4 times em que eles vão se enfrentar de 2 em 2 vezes. 4, 2-2, por quê? Porque a partida tem 2 times, que é um arranjo de 4, escolhe 2. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que 4 vezes 3, que dá 12. Gabarito letra D. Se quiser utilizar pela fórmula, lembrando que a fórmula seria isso aqui, né? Ó, 4 fatorial sobre 4 menos 2, 2. Isso aqui também dá 12. Se quiser fazer pela fórmula, seria assim, que é a fórmula do arranjo. Se quiser utilizar PFC, que é os tracinhos, assim que é mais fácil ainda. 4 vezes 3. Por que que arranjo, Natan, mais uma vez, só para explicar? A ordem importa. E por que importa? Porque a mesma partida acontece 2 vezes. Se fosse apenas partidas de turno e não tivesse retorno, é uma combinação. Porque a partida vai acontecer só uma vez, então a ordem não importa. Agora, como eu tenho a mesma partida acontecendo 2 vezes, mesmo sendo os 2 times, existe uma diferença de time A versus time B e time B versus o time A. Isso aqui, ó, é um arranjo. A mesma partida contada 2 vezes, tá certo? Como eu disse, essa questão mais fácil era basicamente multiplicar 4 vezes 3, que dá 12. Análise combinatória, né? Questão 24. Então, ó, 2 questões de geometria, uma questão de análise combinatória. Essa questão 24 é uma questão de probabilidade. E aqui o interessante é você se ligar no comando, mais uma vez, ó. A probabilidade de pelo menos 1. Toda vez que eu tiver essa historinha de pelo menos 1, pelo menos 2, pelo menos 3, sempre a gente resolve fazendo o total menos o que eu não quero. Como é uma questão de probabilidade, o total sempre é 100%. 100% é o total. E aquilo que eu não quero, Nathan, é o contrário do que a questão está pedindo. A questão não está pedindo para eles ganharem. Eu nem li a questão ainda, mas a questão está falando: eu quero que eles ganhem. Pelo menos uma. Então o que, que eu não quero? É que ele perca. Nathan, qual é a chance de perder? Agora vamos analisar o texto. Durante uma quermesse de festas juninas, haverá a realização de vários sorteios de bingo ao longo do dia. Em cada um desses sorteios participa exatamente 20 pessoas, cada uma com apenas uma cartela. Nessas condições, a chance de uma pessoa vencer é 5%. Vencer 5%. Se vencer é 5%, perder é 95%. Lembrando que o total é sempre 100. Dois amigos, acreditando que tem uma chance maior de ganhar se jogarem em sorteios diferentes, decidem participar separadamente. O primeiro amigo participa do sorteio às 10 horas e o segundo amigo participa às 11 horas. Então, são 2 amigos jogando. E são 2 amigos jogando, no caso, os 2 têm que perder, que é a situação que ele não quer que aconteça. Então, ó, total é 100%, menos a chance dos 2 perderem. A chance do primeiro perder, 95%. E o segundo perder, 95%.
95 vezes 95, Nathan, dá quanto? A gente faz a multiplicação aí, vai ficar, fazendo aqui a continha, né? Vamos fazer aqui rapidinho, 95 vezes 95, dá 9.025. 9.025. Mas como é porcentagem, duas casinhas decimais, olha aí, ó, 90,25%. Então eu tenho 100 menos 90,25%. Quando a gente subtrai isso aí, dá exatamente 9,75% de chance. Gabarito aqui pra gente, letra B. Certo? Questãozinha aí, você tinha que ter essa malandragem de calcular fazendo total menos o que eu não quero. Porque se você fosse fazer qual a chance de pelo menos um deles ganhar? Ah, não, o primeiro perde, o segundo ganha. Depois o contrário. Ou então os dois ganham. Aí demoraria mais. É melhor fazer o contrário. Calcula a chance dele perder, os dois, tá bom? E tira de 100%. O que sobra é o que pelo menos um deles ganhou. Gabarita aí pra gente. Letra B, questão 24. Também dentro do padrão de probabilidade, bem comum nas provas da Unicristo. Sempre questão de probabilidade está caindo na prova da Unicristo. Padrão. Questão 25. Assunto básico, matemática básica, porcentagem, tá certo? O assunto quer saber, na pergunta, qual é o aumento em porcentagem que aconteceu de maio para abril. Olha lá no texto, cadê maio? A dívida pública federal fechou o mês de maio em, olha maio aqui, ó. Isso aqui é maio. Natan, ele tá falando de abril, procura abril. Um aumento em relação a abril, quando a dívida ficou em abril, ficou isso aqui, ó. Então, maio, 6,9. Vamos arredondar aqui, ó, 6,9. Abril, 6,7. A pergunta é, quanto que aumentou a dívida pública? Ó, dívida pública. Quanto que aumentou de abril para maio? Saiu de 6,7 para 6,9. Isso foi um aumento de quantos por cento? Nathan, e os números que estão lá embaixo não estão falando sobre a dívida pública. Ele vai falar aí sobre o Tesouro Nacional, que tem um valor de bilhões e tal, e tal, e tal, e tal. Mas isso não é referente à dívida pública, que é o comando da questão. Então aqui, ó, a gente pode fazer aquele esquema. Se eu quero saber quantos por cento aumentou, é só pegar o atual e dividir pelo que é antigo, né? O antes. O atual, né, maio, é 6,9. E o antes, abril, 6,7. Quando eu divido aqui, pessoal, o resultado dessa divisão dá 1,029. Para quem acompanha aqui nossas aulas no Expert e também aqui no meu canal ou no canal do Conceito, tanto faz, a gente sabe que esse resultado ele significa uma coisa. E esta coisa significa um aumento de 2,9%. Esse 1 aqui é 100%. Movimentar a casinha duas vezes para a direita, dá 2,9. Natan, 2,9 é o item A? Não. 2,9 é mais perto de 3 do que de 2,09. Então, gabarito aí pra gente, ó. É a letrinha B. Inclusive, tinha essa pegadinha aqui, ó, para ver se alguém marcava o item A se não se ligasse na resolução aí dessa questão. Certo? Então, 25 feita. Questão 26. Mais uma com porcentagem. Mais uma com porcentagem. Vamos ver o que ele fala aí, ó. O salário mínimo pode chegar em 1.502 em 2025. 2025, o salário mínimo pode chegar a 1.502 reais. Aqui. Continuando. Esse é o valor estimado pelo governo, pela proposta das leis e tudo mais, e corresponde a uma alta de 6,37% ao que é atual. Atual 2024, atualmente 1.412 reais, né? Ele já está dizendo a porcentagem que aumentou. Informaçãozinha aí, ó, do texto. Daqui para cá é um aumento de 6,37%. Certo? Vamos lá. Ele diz o quê? O valor pode representar um novo aumento real frente à inflação. Na realidade, daqui para cá aumentou quanto? Já que eu já tenho os dois valores e já tenho uma porcentagem, vamos ver quanto é que aumentou. A gente subtrai aqui, ó, foi um aumento de 90 reais. Concorda comigo? A gente aumentar 90 reais dá exatamente esse aumento aí, ó, de 2024 para 2025 do salário mínimo, citado aí no texto.
E ele diz, ó, caso a atual expectativa do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços, o IPCA, seja confirmada em 3,71%, o aumento do mínimo vai corresponder a uma alta real de 2,57%. Aqui é informaçõezinhas extras. Bora ver o comando. Considere que será confirmada a previsão do salário mínimo. Ó, será confirmada a previsão a partir de 2024. Ou seja, ele está dizendo que realmente de um ano para outro vai aumentar R$ 90. O crescimento se dará de forma linear. Se é de forma linear, esses R$ 90 vão aumentar todo ano, todo ano, todo ano, todo ano. Assim, qual é o salário em 2030? Nós temos aqui, pessoal, uma questão de PA, que é aumentar 90, 90, 90, a razão, né, de uma PA, 90. Ou então você pode utilizar como argumento uma função do primeiro grau, em que você tem o valor fixo, que é 2024, e ele vai aumentar até chegar em 2030. De 2024 até 2030, são quantos aumentos seguidos? É essa lógica aí. São 6 aumentos. 6 aumentos de R$ 90, considerando que o inicial é 1.412. Tá bom? De 2024 para 2030, 6 anos, né? Então, 6 aumentos de 90. E soma com o valor atual, que é o 2024. Se você considerar que o inicial é 2025, aí no caso não são 6 aumentos, né? Só são 5. E aumenta com 1.502. Fazendo a nossa continha aqui, a gente obtém aí como resposta 1952. É a previsão aí, ó, gabarito letra B, questão 26. Basicamente aí uma função, como eu disse, né? Função do primeiro grau, ou PA, ou até mesmo regra de 3, né? Que poderia a gente utilizar dessa forma aí. Uma questãozinha bem básica, matemática básica aqui, de boa, que daria para ser resolvida. Questão 27. Essa questão aqui, 27, pessoal, inclusive eu gosto sempre de chamar a atenção para ela, é porque ela já foi uma questão que já apareceu em provas da Unicristos, nesse mesmo formato aí. Eu não sei se foi exatamente, talvez o texto seja diferente, né? Porque é, de junho, né? Aí, ó, 25 de junho de 2024, a questão. Mas essa ideia de duplique isso aqui, triplique isso aqui, descubra quantos por cento, já é algo repetido. Então, ó, analisa comigo. Aqui ele vai falar sobre o PIB no texto. E ele vai dizer que o PIB per capita é calculado pela divisão, ó, o PIB per capita. Ele é calculado como? Pela divisão do PIB pelo número de habitantes. Aí lá no texto, lá embaixo, ele vai dizer assim, ó, num período de 20 anos, o PIB foi triplicado. Então aqui, ó, triplicou em cima. E o número de habitantes duplicou. Nesse período, o PIB per capita teve um aumento de quantos por cento? Pessoal, por mais que aqui seja o PIB original, os habitantes originais, não triplicou e duplicou? Então, essa informação aqui, eu nem sei quanto era o PIB, Natan, eu nem sei quantos habitantes, é irrelevante, porque a gente já sabe a proporção. Triplica em cima, duplica embaixo. 3 dividido para 2 não dá 1,5? Se dá 1,5 é um aumento de quantos por cento? Porque a pergunta é só quantos por cento aumentou. E tem A, é um aumento de 50%. Tá certo? Então, a questãozinha aí é já repetida nesse contexto aí de duplica isso, triplica isso. O que que acontece? Mas eu não quero saber os valores originais. Eu só quero saber a resposta em porcentagem. Então, até se ele tivesse dado o valor do PIB antes, ou quantos habitantes, essa informação é irrelevante. Graças à proporção que ele já deu aqui no texto, que é triplicar e duplicar. Última questão 28, mais um aí, ó, envolvendo geometria. Só que essa aqui, ó, ela é geometria mais geometria com função. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, um cercado retangular será construído utilizando 120 metros de tela. Olha a tela aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Ele não deu as medidas, né? Então vou chamar aqui, ó, x, x, e aqui, ó, não é o mesmo tamanho, porque é um retângulo, ó, retangular. Então aqui eu vou chamar de y, outra letrinha. Se ele está dizendo que a tela tem 120 metros, então eu posso dizer que 2x mais y é 120. Por conta dessa informação aí, ó. Para aperfeiçoar a utilização, as dimensões do cercado devem ser escolhidas de modo a que tenha a área máxima.
Qual é a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura, que aqui no caso, né, ó, é x vezes y. Então, ele quer que essa área seja máxima. E a única informação que eu tenho é aquela dali, ó. Então, vamos isolar aqui o y e vai ficar assim, ó. E eu pego essa informação e substituo aqui, já que ele quer a área. X vezes o y. Quem é y? 120 menos 2x. Tá? Fazendo aqui a distributiva, teremos 120x menos 2x ao quadrado. Olha aqui a equação, função da área. E essa função é a função do segundo grau. Ou seja, não é uma função muito difícil de visualizar se você percebesse isso, e principalmente por conta desse comando aqui, ó, área máxima. Toda vez que você pegar alguma questão que falar, eu quero isso aqui máximo, eu quero isso aqui mínimo, pode botar no seu coraçãozinho a ideia de que provavelmente ou vai ser uma função do segundo grau, ou então uma função que pode também ser até do primeiro grau, né? Valor máximo e tal, do primeiro grau. Ou então ela pode ser uma função trigonométrica. Aqui, como não tinha nada de seno e cosseno, então a gente já nem colocou como possibilidade. Quando eu vi que ele queria a área e já vi que ele tinha dado o comprimento, né? Aí, então isso já, para quem resolve questões, já sabe que isso é muito comum de aparecer e puxando para a função do segundo grau, certo? Mais uma vez, a pergunta não é a área máxima. A pergunta é quais são as dimensões para que a área seja máxima. Ou seja, se essa função ela é do segundo grau, a minha pergunta é: quais são as dimensões? Ele quer saber quem é o x e quem é o y. Para que a área seja máxima, essa função aqui, ó, é uma função do segundo grau, mas a pergunta não é a área, a pergunta é quem é o x. Esse x aqui máximo é chamado de x do vértice, que é menos b sobre 2a. Natan? Menos quem? Quem é o b? 120. Duas vezes o a. O a é quem? Menos 2. Isso aqui vai dar 120 dividido para 4, que é igual a 30. Então, esse x aqui, ó, ele tem que ser 30. Se esse x é 30, e a pergunta é as dimensões, eu quero x, eu quero y. É só você pegar esse 30 e substituir aqui, ó. Aí você descobre o y. Então, aqui, ó, o y vai ser 120 menos 2 vezes 30, 60. Então, quem é o y? 60. Então, aqui, ó, 30 e 60. Gabarito aqui pra gente, ó. É a letrinha C. E antes que você me pergunte, Natan, não era para fazer o y do vértice, não, já que tu fez o x do vértice? Não, por quê? Porque nessa questão, o y do vértice seria o valor da área. Se ele tivesse perguntado qual é a área máxima, seria o y do vértice. Mas como a pergunta é qual é as dimensões, é o x normal e o y normal. E o x normal, ele está aqui, ó. Esse x que aparece aqui é o x que está aqui, é o x que está aqui e é o mesmo x daqui. Esse y aqui é o y normal e esse y normal não é o y do vértice, é o y calculado por sistema. Então, por isso que eu fiz o x do vértice para calcular o maior x e assim peguei a informação do x do vértice e substituí não no y, mas sim ó, lá em cima, que eu não queria o y do vértice, eu queria o y normal aqui, tá certo? Então, pessoal, só para a gente encerrar, a provinha da Unicristos, uma prova bastante tranquila, dentro do padrão, assuntos já trabalhados, né? Função, probabilidade, análise combinatória e bastante geometria, como vocês perceberam, né? 3 questões aí, apesar dessa aí não ser tão geometria assim, mas tem um pouquinho ali, né, de área para você saber, foi mais função do que propriamente geometria. Mais uma prova que trouxe geometria como base nessa segunda aplicação. Eu espero que vocês tenham compreendido a resolução dessa prova e principalmente você tenha revisado, que possa te auxiliar nas próximas provas da Unicristo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima resolução de prova.